Declaro abertos os trabalhos para a quinta e última audiência pública, sendo realizada na Câmara Municipal de Conchal. São exatamente 15 horas e 15 minutos, sexta-feira, do dia 17 de outubro de 2014. Objetivo da audiência pública: apresentação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Urbanos dos municípios de Engenheiro Coelho, Conchal, Olambra, Cosmópolis e Artur Nogueira, atendendo à Lei Federal 12.305 de 2010, seção 4 dos 19 incisos da legislação federal. Na composição da mesa, presidente do consórcio, do coordenador-geral do consórcio, Dimas Starnini, e presidente dessa audiência. Diretora técnica do CONSAB, Bianca Refundini Magnúcio, e o presidente desta casa, Newton de Praga Barbosa Silva. Temos aqui, registro a presença e também peço a presença do diretor do Departamento de Obras, do Antônio Francisco Bolela, também para fazer parte aqui. Já está também aqui na nossa frente o diretor do Departamento de Planejamento, Benedito Aparecido Bordini. A Bruna Fadel Tarossi, chefe de divisão do meio ambiente e gestora indicada pelo prefeito Valdeci nesse programa. Está presente também a Paula Regina Doriguelo, que é auxiliar técnica e secretária desta audiência pública. Presente a Silene Novaes Santos, consultora técnica na área de resíduos sólidos, da empresa contratada pelo CONSAB, a Resi Consultoria e Projetos. Passo também a registrar as seguintes autoridades: o vereador José Maria de Macedo, também convido para fazer parte aqui. O vereador Durvalino Ferreira Antônio, obrigado pela presença. Ailton Correia da Costa, obrigado pela presença também. Registro a presença também do doutor José Cândido Ceroni, presente também. Doutor, tenha a bondade de fazer parte aqui também, junto com os demais vereadores, secretários e diretores. Procedimentos que foram realizados através dessa primeira versão preliminar que vai ser apresentado nesta tarde. Foi oficializado e homologado pela Promotoria Pública do Gaema de Campinas, através do ofício 83/2014. Tivemos a participação na cidade de Cosmópolis, da presença da Promotoria Pública, na última audiência que nós fizemos lá na Câmara Municipal. Também oficializamos através do ofício 88, o presidente dessa casa, onde recebeu toda a versão preliminar, inclusive com o ato que norteia essa audiência pública. Houve uma apresentação preliminar aos prefeitos municipais e secretários e gestores na sede do CONSAB. Houve uma apresentação para os presidentes das câmaras municipais, que tivemos a honra de receber o presidente dessa casa. Houve uma apresentação para a assessoria de imprensa das prefeituras também no consórcio CONSAB. Foi publicado através de edital de convocação, obedecendo à legislação em vigor, no dia 29 de agosto de 2014, nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo, Gazeta de Cosmópolis, Jornal Polêmica de Conchal, O Regional, Jornal Cidade de Olambra, Gazeta de Limeira, Jornal O Novo. Esclareço também que a versão preliminar foi publicada nos sites das prefeituras e CONSAB, estando há mais de 45 dias disponíveis para sugestões. Esclareço também que essa audiência está regulamentada pelo ato da presidência do CONSAB, no 7/2014, regulamento da audiência pública 1/2014. A nossa secretária já colheu as assinaturas dos presentes para fazer parte do processo. E agradeço antecipadamente a presença de todos vocês. Nós começamos com audiência pública na segunda-feira na cidade de Engenheiro Coelho. Na terça-feira nós tivemos na cidade de Olambra. Na quarta em Cosmópolis, ontem em Artur Nogueira. E aqui encerramos as 5 audiências públicas que foram programadas
individualizadas para as cidades. O processo dá mais de 400 páginas. É impossível apresentar todas as cidades. A apresentação que vai ser feita aqui é exclusiva, dados fornecidos pela essa municipalidade, através da gestora, através das secretarias, e nós vamos tratar aqui dos assuntos da cidade de Conchal. Durante a apresentação não haverá nenhuma interrupção, mais ou menos dura 30 a 40 minutos, será apresentada pela Silena Novaes Santos, que eu convido agora para fazer a apresentação. Logo em seguida, eu vou abrir a palavra para todos aqueles que queiram se manifestar e dar sugestões. O objetivo da audiência pública é colher sugestões para que esse processo possa ser finalizado na semana que vem e depois vai ser encaminhado 2 versões para o Poder Executivo e para o Poder Legislativo. O Poder Legislativo virá juntamente com o projeto de lei para apreciação desta Casa. E já reforço antecipadamente que nós estamos à disposição de todos os vereadores para qualquer esclarecimento, porque a não aprovação desse plano vai acarretar a não vinda de recursos do governo federal. E a segunda alternativa, se não aprovar por lei específica nessa casa, será por decreto. E o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo vem mensalmente cobrando da municipalidade. Hoje teve uma reunião do Tribunal de Contas em Limeira, falando do plano de gestão. É um plano importantíssimo para os próximos 20 anos e nós vamos precisar realmente que isso se transforme em lei. Existe 250 milhões de reais parado no Ministério do Meio Ambiente em Brasília por falta de programas e projetos. E a preferência do governo federal é para consórcios públicos. Então nós estamos com a faca e o queijo na mão. É o momento, é oportuno para aprovação. Nós vamos fazer o possível para chegar a essa casa com tempo suficiente para os vereadores aprovar, porque até 15 de dezembro nós queremos resolver essa situação de aprovação nas demais câmaras municipais. Porque em janeiro começa-se um novo governo, tanto em São Paulo como em Brasília. Nós vamos esperar a posse dos ministros, nós vamos percorrer junto com os prefeitos consorciados em busca de verba para poder cumprir, não na totalidade, mas se conseguir a totalidade, será de suma importância para os municípios investirem nos próximos 20 anos. Eu falei um pouquinho, mas depois eu volto a falar mais, e agora nós vamos... Eu gostaria de registrar a presença e convidar também o doutor Ademir, diretor administrativo, para fazer parte aqui conosco. Então, com a palavra agora a Silene, que vai fazer a apresentação. Essa apresentação durará 30 a 40 minutos, mas é de suma importância, principalmente para os secretários, para os vereadores, conhecerem a realidade da situação que se encontra hoje, a questão dos resíduos sólidos e também dos 19 itens que vai ser tratado. O plano foi elogiado pela Promotoria Pública. A Promotoria Pública já fez para nós uma série de recomendações que gostaria que que a comissão acatasse. Eu acredito que vai ser acatado. Uma delas, que eu quero adiantar para vocês, vamos ter uma comissão permanente, indicada pelo Poder Executivo, para acompanhar esse programa e também fazer as devidas alterações. E nós pretendemos a revisão já começar dentro de cada 2 anos, por quê? Dentro do consórcio nós temos ainda Corderópolis, que consorciou, eles têm um outro programa que quando a gente fazer a revisão vai ser introduzido também em Corderópolis. E temos a cidade de Jaguariúna, que consorciou essa semana, que semana que vem será encaminhado o projeto de lei para os vereadores de Jaguariúna aprovarem o consórcio, estabelecendo o regime de consórcio com o CONSAB. Nós vamos ter então 7 cidades consorciadas, que é de suma importância. Isso vem ajudar os prefeitos. O sistema de consórcio, ele tem privilégio, através das leis federais, em tanto em busca de verba e também na agilidade no dia a dia
do trabalho, porque a própria prefeitura tem uma certa dificuldade, também as câmaras têm dificuldade, através da Lei 8.666. Nós também somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas, 100%. Não é que nem prefeitura, câmara, que vem fiscalizar apenas por amostragem. O consórcio é 100% fiscalizado. Então, Silene, com a palavra, depois a gente vai abrir a palavra para todos. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Conforme o Dimas já adiantou, nós estamos hoje aqui para apresentar o plano de gerenciamento de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos dos municípios consorciados ao CONSAB, dando ênfase especial ao município de hoje, né, que é o município de Conchal. Dando início à apresentação, conforme a gente vem fazendo... É melhor apagar a luz, né? Não é? Conforme a gente vem falando ao longo dessa semana, o início da apresentação, a gente começa falando sobre o nosso modelo de economia produtiva, né, que é baseada no padrão de produção e consumo. E isso acarreta diversos problemas sociais e ambientais. Dentre eles, a elevação e diversificação dos resíduos sólidos, que é o objeto da nossa conversa agora, de hoje à tarde. Nesse sentido, né, como a questão dos resíduos sólidos é uma questão importantíssima, porque é uma elevação que não para, né, e a quantidade dela, além da quantidade, tem uma diversidade cada vez maior, a Lei 12.305, né, que aprova a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né, através do seu decreto regulamentador 7.404 de 2010, ele é um marco na história nacional. Né? E por isso que nós estamos aqui no sentido de entender o porquê dessa lei e o porquê que nós estamos, né, fazendo o nosso plano, e o objetivo dele é aprovar com um horizonte de 20 anos. Eu vou explicando ao longo do trabalho. A política nacional, ela reúne princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações. Tudo isso, todos esses princípios, objetivos, é para serem adotados pela União, em parceria com seus estados, Distrito Federal, municípios e por toda a sociedade. Visando o quê? Visando a gestão integrada e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. A lei, ela tem diversos artigos e diversos princípios, mas a gente foca na apresentação o artigo 9º, que ele fala da hierarquização do manejo dos resíduos. Então, como que era até então, antes de aprovar a lei? Né? A preocupação era, com os resíduos gerados, era uma preocupação de não colocar ele em qualquer lugar, antigamente. Né? Gerar, e a ideia era dispor num aterro sanitário. Um problema que ainda persiste. Né? Ainda no cenário brasileiro, nós temos muito lixões, com situações graves em termos ambientais, de saúde pública. Então, a preocupação anterior à aprovação dessa lei era essa: a gente tem que gerar e destinar adequadamente. E muda um pouco, né? Com a aprovação da lei, tem essa hierarquização. Então, quer dizer, não é mais só gerar. A lei, ela fala claro, a gente tem que trabalhar num primeiro patamar da não geração. Como que a gente vai fazer isso? Com programas, né, de conscientização das pessoas. Não é simplesmente gerar e jogar fora. Não, o primeiro princípio é esse, não gerar. O segundo princípio, reduzir. Terceiro, reutilizar. O quarto é reciclar. O quinto é tratar. E aí sim, destinar ambientalmente apenas os rejeitos. Então, é isso que a gente, dentre essa hierarquização, o nosso plano vai estar propondo uma série de mudanças e procedimentos aí para os municípios consorciados. Bom, falando um pouquinho do CONSAB. O CONSAB foi constituído em julho de 2009 e, dentre outros objetivos, ele tem como princípio o manejo adequado dos resíduos sólidos dos seus municípios consorciados, visando que o mesmo seja realizado de forma benévola e a saúde pública e a proteção do meio ambiente. Né? O nosso plano de gerenciamento de resíduos urbanos, ele servirá como um marco norteador para a gestão sustentável dos resíduos sólidos dos municípios consorciados.
É importante falar que esse plano ele foi desenvolvido a partir de uma colaboração mútua entre o CONSAB, os municípios consorciados e a empresa consultora. Vou falar um pouquinho dos objetivos do Plano de Gerenciamento de Resíduos Urbanos. O nosso plano segue os mesmos objetivos da lei, quais sejam a prevenção, precaução, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e garantia de regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços. O plano foi desenvolvido em 5 etapas, né? E todas essas etapas foram super importantes e são sequenciais, né? Eu vou falar um pouquinho mais aqui da primeira etapa, só para vocês entenderem como é que funciona. Essa primeira etapa é o diagnóstico da situação atual. Então, o que ela fala? Ela fala como que é hoje, como que funciona hoje a situação dos resíduos sólidos nos municípios consorciados. Então, para que a gente conhecesse essa situação, o que nós fizemos? Inicialmente, nós elaboramos questionários, e esses questionários foram entregues a cada um dos gestores dos municípios consorciados. Esses gestores preencheram essas informações que vão desde a coleta, quantidades, tipos de resíduos, o que faz e tudo mais. Com a primeira apresentação desses questionários, nós fizemos diversas reuniões, né, para entender. Não adianta, muitas vezes, algumas informações a gente precisava estar entendendo. Então, foram feitas diversas reuniões, né, entre o CONSAB, os gestores dos delegados pelos prefeitos, né, e a nossa empresa, com o intuito de entender bem como é que funciona o diagnóstico. O diagnóstico ele é dividido em 3 etapas. O diagnóstico operacional, que fala como que funciona a situação dos resíduos mesmo. O diagnóstico legal, quais são as leis que incidem para essa questão dos resíduos sólidos. Então, foram listadas todas as leis também foram fornecidas pelos gestores. E também o diagnóstico financeiro. O diagnóstico financeiro nada mais é do que quanto que se cobra, né, e custa para os municípios a prestação desses serviços. Para a gente entender ainda mais como que é esse diagnóstico, foi feito ainda um levantamento socioeconômico dos municípios, né? Porque as características socioeconômicas culturais de cada localidade interferem diretamente na quantidade e na qualidade dos resíduos que são gerados. Então, vocês vão ver mais para frente, mas os municípios menores geram menos quantidade de resíduos. Os municípios que têm mais, uma característica mais industrial, ele vai ter uma geração de resíduos industriais. O município de Olambra, por exemplo, que ele tem uma característica turística, ele difere um pouco dos demais municípios. Então, conhecendo tudo isso, né, além das condições operacionais da parte de resíduos mesmo, e conhecendo as características dos municípios, foi possível fechar o diagnóstico. E aí, conhecendo o diagnóstico, nós entramos para as etapas seguintes, que a etapa 2 foi o quê? Definir diretrizes e estratégias. Para quê? Para atingir os objetivos do plano, né? O plano tem um horizonte de 20 anos. Então, nós temos um planejamento, né? Então, tem ações que são mais emergentes, que precisam ser feitas a curto prazo, tem outras que podem serem feitas a médio prazo e outras a longo prazo. Então, tudo isso vai estar sendo dito ao longo do trabalho. A etapa 3 foi a definição de metas, programas e recursos. A etapa 4 aí já começa a implementar mesmo as ações do plano. A etapa 5, cronograma para as ações, horizonte temporal e revisões. De acordo com o que determina a lei, o plano abordou os seguintes tipos de resíduos. Os resíduos sólidos domiciliares, que é esse que nós geramos nas nossas casas. Os resíduos sólidos domiciliares secos, que a gente enquadra como os resíduos recicláveis. Os resíduos sólidos de limpeza urbana, que são os resíduos de limpeza de bueiro, resíduos de poda, varrição, resíduos semiterais, resíduos volumosos e outros resíduos. Os resíduos sólidos da construção civil, que são os conhecidos como entulho, né? Os resíduos de serviços de saúde, resíduos englobados no processo de logística reversa e os resíduos sólidos industriais. Bom, falando um pouquinho dos municípios consorciados ao CONSAB. Essa figura
destaca os municípios consorciados, que são Cosmópolis, né, de baixo para cima, Cosmópolis, Olambra, Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho e Conchal. Conchal tem uma população de 25.229 habitantes, uma área total de 182,79 km² e uma densidade demográfica de 138,02 habitantes por km². Todo aquele detalhamento que eu falei, que tem sobre as características da cidade, dados, eles estão todos apresentados no plano, que, conforme o Dimas já falou, tem mais de 400 páginas, né? A nossa apresentação, a gente tem um tempo restrito, então a gente está pensando aqui as informações mais importantes. Tá? Em relação aos resíduos sólidos domiciliares, a gente tem aqui uma tabela mostrando os municípios, a população e as quantidades de resíduos. Então, conforme eu falei anteriormente, um pouquinho, o tamanho do município, em termos populacionais, interfere diretamente na quantidade de resíduos, né? Então, a gente tem aqui o município de Conchal, com uma população de 25.229 habitantes, a gente tem uma quantidade de 17,43 toneladas por dia de resíduos. De todos os municípios consorciados, o município de Cosmópolis é o que é o maior gerador. Ele tem uma população de 62.587 habitantes e gera 41,61 toneladas. A população total dos municípios consorciados é de 164.871. E a gente tem uma quantidade aí de resíduos para o total dos municípios de 111,63. O município que menos gera é Olambra. Nesse caso, muda um pouquinho. Embora, em termos populacionais, Olambra é menor, quem menos gera é Engenheiro Coelho. Tá? Oi? Desculpa, achei que fosse por aqui. Então, aqui tem um gráfico mostrando a evolução da quantidade de resíduos do ano de 2010 a 2013. E aqui a gente pode observar, por esse gráfico, que todos os municípios, a geração é crescente ao longo dos anos, né? A gente tem ali a segunda coluna, é o município de Conchal, né? E o Cosmópolis é o que é o maior gerador. Bom, dos municípios, continuando falando dos resíduos sólidos domiciliares, vou falar um pouquinho de como que funciona hoje o sistema de coleta, tratamento e disposição final. Então, todos os municípios consorciados contam com coleta nas suas áreas urbanas e nas suas áreas rurais. Foi notado ao longo do diagnóstico que as áreas rurais possuem deficiências, né? Até pela distância, porque são sítios, um longe do outro, em todos os municípios, não é especialidade nenhuma. Todos os municípios têm essa deficiência. E é um dos pontos que a gente está abordando no plano, uma meta para melhorar essa questão. Tá? Em relação aos municípios de Cosmópolis, Arthur Nogueira e Olambra, eles contam com taxa de cobrança para os resíduos sólidos domiciliares. Embora essa taxa não cobre todas as despesas que os municípios contam com a questão da coleta, tratamento e transporte desses resíduos. O município de Conchal e Engenheiro Coelho não conta com a taxa de cobrança. E isso é um problema, porque a lei deixa claro, a partir do princípio poluidor-pagador, a lei federal, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela determina que os geradores devem pagar. Então, esse é um dos pontos que nós já estamos propondo, a criação de uma lei específica para a cobrança. Tá? Os municípios que não fizerem a cobrança, eles estão cometendo uma irregularidade, né, uma improbidade administrativa e poderão ser penalizados por isso. Tá? Em relação à destinação final dos resíduos sólidos, em todos os municípios encaminham seus resíduos para o aterro sanitário de Paulínia, o aterro da Estre. Aqui a gente tem uma tabelinha, uma ilustração que mostra a distância de cada um dos municípios ao aterro sanitário. A gente percebe aqui que Conchal é o município mais distante do aterro. Tem 64 quilômetros para ser percorrido. Por que a gente colocou essa tabela? Porque, embora hoje a destinação final dos municípios esteja sendo feita de maneira adequada,
o que acontece? Os municípios têm um custo alto com esse transporte, né? Então, é um ponto que precisa ser pensado. Outra questão em relação aos aterros, embora os municípios estejam dispondo seus resíduos de maneira adequada hoje, todos os municípios consorciados contam com antigos lixões, e esses antigos lixões são passivos ambientais. A lei federal que trata da política nacional, ela determina que esses antigos lixões sejam investigados, se necessário, remediados, para que sejam encerrados adequadamente. Então, uma das metas que nós estamos propondo aí, que é obrigatório para atender à lei, é justamente concluir os processos de investigação ambiental, fazer a remediação, para que isso seja, para que essas áreas deixem de ser passivos ambientais e que a gente não pense na questão dos resíduos só daqui para frente. A gente também olha aí as antigas áreas e faça a descontaminação. Dos municípios consorciados ao CONSAB, existe um contrato único para coleta, tratamento, transbordo, transporte e destinação final no aterro de Paulínia. O único município que não participa desse contrato é o município de Cosmópolis, porque Cosmópolis já tinha um contrato em vigor e não tinha como ser inserido. O contrato, esses serviços são realizados pela empresa Agreg, Construção e Soluções Ambientais Limitada, num valor de 540 mil por mês. É importante comentar que agora está sendo feita um novo contrato através de uma concorrência pública que vai ser aberta agora, e todos os municípios consorciados, inclusive o município de Cosmópolis, vai ser inserido. E aí todos os municípios vão contar com um único contrato. Vou começar a falar um pouquinho aqui dos resíduos sólidos domiciliares secos, que são os recicláveis. Conchal se destaca aí dos demais municípios consorciados, porque ele possui coleta seletiva, né? Embora ainda tenha deficiências, nós percebemos algumas deficiências e precisa ser implementado, melhorado, ele já está avançado em relação à maioria dos municípios consorciados. De todos os municípios, só Conchal e Olambra tem coleta seletiva do tipo porta a porta. Tá? Engenheiro Coelho ele se difere por ele ter uma lei específica de troca de recicláveis por alimentos, né? Mas atualmente esse contrato não está funcionando ainda, mas existe essa lei. Então, o que acontece em relação aos resíduos sólidos domiciliares secos? A gente está propondo uma intensificação das coletas seletivas, não só no município de Conchal, mas em todos os municípios consorciados, de modo a segregar esses materiais que possam ser reutilizados, reciclados, atender aquela hierarquização que a gente colocou lá na frente. Sempre precedendo de programas de conscientização da população, para que ela especifique que o primeiro ponto é esse, não gerar, né? Depois, se gerou, a prioridade é reutilizar e reciclar antes de encaminhar para o tratamento e destinação final. Só mais uma questão que eu não falei, da questão da coleta seletiva, é o seguinte: todos os municípios consorciados contam com pouquíssimos catadores, né? O município de Engenheiro Coelho é o único que tem um cadastro das pessoas, dos catadores e cooperativas. Então, a gente vê uma deficiência, né? Então, esse também é um ponto que a gente está apontando no plano. Essas pessoas precisam ser cadastradas e incluídas no processo, né? Porque o que acontece? Em todos os municípios, percebe-se que tem sempre aquelas pessoas com caminhãozinho que vai e coleta, mas ninguém sabe quem é essa pessoa, o que ela faz. A ideia é integrar essas pessoas dentro do sistema que vai ser proposto no plano, até porque a lei federal, ela determina a inclusão social dessas pessoas. Então, é um ponto importante, né? Embora a gente saiba que tem poucas pessoas, mas cadastrar essas pessoas e estimular que outras venham a ser integradas nesse processo. Falando um pouquinho dos resíduos sólidos de limpeza urbana,
que são aqueles... aqui tem uma relação do que a gente fez, que é de poda e varrição, manutenção de parques, áreas verdes e jardins, resíduos volumosos. Os volumosos são colchões, sofá, isso aí, é aqueles que não tem o que fazer, né? Os resíduos semiterais e os resíduos de varrição, poda, manutenção pública de parques e outros. Em relação aos resíduos de varrição, os mesmos, em todos os municípios, os mesmos são encaminhados junto com os resíduos domiciliares para o aterro da ESTRE. Os outros resíduos, cada município tem um procedimento próprio, especialmente para os resíduos, a gente está dando um enfoque aí maior, para os resíduos que a gente chama de verde, né, que são esses de poda, de praça, de árvores e tudo mais. Esses resíduos ele tem uma qualidade diferenciada, ele é riquíssimo em carga orgânica, né? Então a ideia é a gente segregar esse material, utilizar em processos de compostagem, como a gente vai estar falando lá na frente. Outros resíduos a gente está propondo, como resíduos volumosos, programas específicos aí para coletar esses materiais e fazer uma reutilização deles. Em relação aos resíduos de construção civil, que são aqueles que eu falei que são os entulhos, né, gerados pelas construções, os municípios consorciados, né, através do consórcio, do CONSAB, eles contam com um equipamento móvel de britagem. E esse equipamento é uma inovação e uma iniciativa muito positiva e favorável. Por quê? Porque esses resíduos eles são triturados nesse equipamento. Eu esqueci de dizer que esse equipamento ele funciona em sistema de rodízio entre os municípios consorciados. Ele fica em determinado período num município, tritura todo o material e depois ele passa para um outro município. O material triturado ele fica para a municipalidade, para as prefeituras, e elas utilizam esse material para pavimentação de via e outros tipos de serviço, economizando, assim, material de construção civil. Aqui tem... Volta só um pouquinho, Paulo. Aqui tem um detalhe da máquina, né, com material triturado, e então a gente vê que isso é um sistema que tem funcionado bem. Cada município tem uma área específica onde esse equipamento é afixado. Essas áreas são aprovadas pela CETESB através de pareceres técnicos e tem funcionado muito adequadamente. Aqui tem esse gráfico mostra uma quantidade de material britado do período de agosto de 2012 a outubro de 2013. A gente nota ali que o município de Conchal foram britadas 1.860 metros cúbicos durante um período de 23 dias. Os municípios que têm maior quantidade é porque as horas trabalhadas foram maiores, né, e o período de dias também. O total britado nesse período, em todos os municípios, foi de 19.720 metros cúbicos. Aqui também tem um gráfico daquele mesmo período, né, de quantidades britadas por município. Uma das recomendações em relação a essa tipologia de resíduos é que a verificação de até uma possível ampliação desse equipamento, de modo a ampliar ainda mais esse resíduo britado. A gente percebe ainda em todos os municípios consorciados a existência de pontos viciados ainda. Ainda tem gente, tem morador que coloca esse resíduo em qualquer lugar, né? Então, são pontos que precisam ser combatidos, porque essa tipologia de resíduos, embora ela não deveria ter material orgânico, ela pode causar sérios problemas ambientais e de saúde pública, especialmente se estiver em áreas próximas a curso d'água, né, causando assoreamentos, erosões e outros problemas ambientais. E também junta diversos tipos de vetores aí, então causando problema para a saúde pública. Em relação aos resíduos de serviços de saúde, esses resíduos eles são gerados, aqueles que são gerados em hospitais, clínicas médicas, veterinárias, odontológicas, farmácias. Esses resíduos são gerados nos municípios do consórcio, eles são coletados, transportados e tratados adequadamente, né, através do contrato 04 de 2014, efetuado através do CONSAB.
né? Os resíduos são encaminhados para incineração no município de Mojimirim. Agora, uma coisa importantíssima de falar. Não há cobrança em nenhum dos municípios consorciados para essa tipologia de resíduos. Então, o que acontece? Dentre os geradores, tem geradores públicos e geradores privados. As empresas privadas, elas cobram, né, dos seus pacientes, dos seus clientes, a prestação de serviços. E não estão pagando para tratar e dispor adequadamente os resíduos que são gerados. Então, a gente, conforme acontece na lei lá que eu já comento, na lei da política nacional, né? Conforme eu falei, para os resíduos domiciliares, acontece a mesma coisa aqui. Então, é uma irregularidade e isso precisa ser alterado. É preciso que seja feita uma lei para a cobrança desses estabelecimentos. Tá? O porquê que esses resíduos, é importante falar assim, né? Esses resíduos, eles não podem ser encaminhados junto com os resíduos domiciliares, nada disso, porque eles são resíduos considerados perigosos, porque eles têm sangues e outros tipos de materiais que podem causar diversos tipos de patogenicidade. Então, eles precisam ser segregados adequadamente, colocado naquele saco branco, né? Coletado de uma maneira totalmente especial. Esse tipo de serviço o tratamento, ele não pode ser colocado num aterro só, né? Ele tem que ser inertizado antes. Então, ele é passado ou por incineração, ou autoclave, micro-ondas. No caso nosso aqui é incineração. Esse tipo de tratamento é caríssimo, né? E quem está arcando com todo esse custo hoje são os municípios, né? Aqui a gente tem uma quantidade uma tabelinha mostrando a quantidade de resíduos de serviços de saúde gerados por cada município. Conchal gera 40 quilos por dia. Tá? Alguns municípios contam com lei específica relacionada a esses resíduos, né? Não é o caso de Conchal. Conchal não tem. Em relação ao contrato, que eu comentei anteriormente, que é um contrato único para todos os municípios de serviços de saúde, é o contrato 04, né? Ele teve início agora em abril e um prazo de vigência de 12 meses. Para a quantidade total de resíduos de 161.400 quilos por ano, né? Aí a gente tem uma quantidade anual, o valor gasto pelas municipalidades é de R$ 1.062.012, né, um valor alto. E esse valor foi reduzido após a contratação única por parte do CONSAB. Porque antigamente, cada municipalidade, né, antigamente assim, antes desse contrato, um pouquinho antes só, cada municipalidade tinha um contrato sozinho. Então, o que acontece? Para as empresas, como a quantidade é menor, a distância, ficava muito mais caro para os municípios, né? Então, a contratação através de um único contrato para todos os municípios, ela otimiza recursos e acabou reduzindo. Os municípios tiveram uma vantagem com essa unificação dos contratos. Contudo, ela não pode continuar arcando com esses custos, porque está desviando verbas de outras, né, para serem aplicadas em outros locais, até mesmo nos resíduos, e está arcando com isso, e não pode, né, conforme eu já coloquei anteriormente. Falar um pouquinho agora sobre os resíduos englobados no processo de logística reversa. Esses resíduos são aqueles que eles deveriam ser devolvidos para o fabricante, né? Então, dentre esses resíduos, a gente tem pneus, pilhas e baterias, embalagens e resíduos de agrotóxicos, lâmpadas fluorescentes de mercúrio e vapor de sódio, óleos lubrificantes automotivos, óleo de cozinha, lixo eletrônico e eletrodomésticos. A gente percebe em todos os municípios consorciados assim, que os programas ainda são muito tímidos. O que a gente vê melhor assim, desempenho é em relação aos pneus. Por quê? Porque tem a Reciclanip aqui, né, que está atuando com ela vem coletar, né, os municípios eles aglutinam esses pneus num único local e a Reciclanip vem, retira e encaminha esse material para reutilização. Então, mas em relação a outras tipologias de resíduos, o que acontece, por exemplo, com lâmpadas? O município tem coletado e ele mesmo arca com o custo de transporte e destinação final desses resíduos. Essa tipologia de resíduos, ela necessita, né, para que a empresa
possa pegar de volta esse material, ela precisa de acordos setoriais com o governo federal, né? Então, vários acordos estão sendo feitos, né? Mas ainda temos muito que avançar nessa linha ainda. Contudo, uma das propostas para essa tipologia de resíduo é justamente desenvolver programas, né? E até fazer acordos locais aqui para a gente tentar devolver algum tipo desse material, né? Reduzindo o encaminhamento desses materiais, que eles sejam juntados com os resíduos domiciliares, porque são resíduos considerados perigosos, né? Precisam ter destinação adequada. Em relação aos resíduos sólidos industriais, nenhum dos municípios consorciados tem informações das suas indústrias, tanto da quantidade quanto da qualidade. Nenhum, a gente não possui esse cadastro, né? A lei federal, né, que institui a política nacional, ela determina isso. Então, um dos pontos que nós estamos propondo é justamente isso, um sistema de informação para que os municípios conheçam essas tipologias de resíduo e verifiquem se está fazendo tudo ok. Mas é bom lembrar que no Estado de São Paulo a gente tem a CETESB, que faz a fiscalização e o controle dessas empresas. Então, a gente acredita que todas as empresas estejam licenciadas e encaminhando seus resíduos adequadamente. Mas é importante que os municípios tenham o conhecimento disso, até para inserir no plano e verificar como que isso está fazendo, evitar que ocorra a destinação, encaminhamentos destes materiais para locais inadequados. Bom, até o que eu coloquei até agora foi um resumo da situação atual dos resíduos, né, nos municípios consorciados. Então, aí agora a gente entra na próxima etapa do plano. O que é? A próxima etapa é traçar os cenários. Os cenários que vão ser... são 3 tipos de cenários para a gente escolher um, né, para a gestão dos resíduos dos municípios consorciados no horizonte de 20 anos. Antes de falar um pouquinho do cenário, eu vou falar da questão da qualidade. A Política Nacional de Resíduos, ela fala também que antes de escolher um cenário, a gente tem que conhecer a qualidade do resíduo, né? Então, nenhum dos municípios consorciados, a gente tinha o estudo para saber o que tem no lixo, né? A gente chama de gravimetria. Então, quanto que tem de matéria orgânica, quanto que tem de plástico, papel... Então, o que aconteceu? A gente foi elaborando o plano e nós não tínhamos essa informação. Mas o CONSAB contratou um estudo de gravimetria e a gente escolheu um município para representar, por conta das suas características, por ser o maior município, que é o município de Cosmópolis. Então, a gravimetria já está concluída, né? Está sendo concluída e vai ser incorporada ao plano. E a gente já pode adiantar que os valores obtidos é que mais de 50% dos resíduos gerados são orgânicos. Então, por que a gente tem que conhecer? Porque se a localidade, no caso, tivesse mais resíduos inorgânicos, plásticos, papéis, poderia-se optar por outras tecnologias, né? Então, mas quando nós fizemos os cenários e o plano, a gente já adotou o que é a maioria da realidade dos municípios brasileiros. E agora a gente, com o término do estudo, foi comprovado mesmo que a Cosmópolis, assim como a região, não muda a característica do que é a maioria. Ou seja, a gente ainda tem mais matéria orgânica do que material reciclado dentro do lixo. Bom, então nós criamos 3 cenários. O primeiro cenário é um cenário que a gente denomina de pessimista. Mas tudo isso, assim, atendendo ao estabelecimento da política nacional. Ela pede para estudar 3 cenários e que a gente escolha um, dentro da realidade cultural, social e econômica de cada município. Tá? Então, o cenário 1, o que acontece? Os municípios consorciados continuariam encaminhando seus resíduos para um aterro sanitário particular, né? E além quando a gente criou os cenários, é importante esclarecer isso também. Quando nós criamos os cenários, nós priorizamos os resíduos sólidos domiciliares. Isso não significa que os outros resíduos, as outras tipologias foram esquecidas, não. Mas é que aqui a gente está tratando dos resíduos mais emergenciais, né, e que são gerados em maior quantidade. A maior parte dos resíduos, a gente propõe melhorias do sistema de gestão, programas de educação para cada um deles, né? Mas em termos de tratamento mesmo, a gente focou nos resíduos sólidos domiciliares. Então, além do encaminhamento nesse cenário 1, que seria o cenário mais
pessimista, né? Além do encaminhamento para o aterro sanitário, a gente implantaria a coleta seletiva nesses municípios. Por quê? Senão, se a gente continuar como está hoje, não ia ter melhora nenhuma, né? Então, a gente propôs a coleta seletiva do tipo porta a porta em todos os municípios consorciados e aí encaminhando esse material para reciclagem e depois o que não era possível de ser reciclável para o aterro. Para esse cenário, nós traçamos as seguintes premissas. Uma taxa de crescimento da população de 1,5 ao ano, que os serviços de coleta, transporte, transbordo continuariam sendo feitos por uma empresa terceirizada, né? E a implantação de um sistema de transbordo em um dos municípios. Para quê? Para diminuir o custo com transporte, né? Então, o transbordo é o seguinte, é uma área que ela é licenciada pela CETESB e aprovada, e nessa área, os caminhões coletores de pequena quantidade, os caminhões coletores, né, de que vai de porta a porta coletar, eles transportam esses resíduos para carretas maiores. E aí a gente diminui aí o custo com o transporte. O município que foi selecionado para o transbordo seria o de Cosmópolis, que ele está estrategicamente melhor localizado. E aí, continuando, dispor o aterro em aterro sanitário particular e a implantação da coleta seletiva. Os resíduos de saúde, a gente aborda aqui, que eles devem continuar sendo coletados e tratados e destinados por empresa particular, em contrato particular. Não vale a pena, pela nossa quantidade de resíduos, dos municípios consorciados, implantar um sistema de tratamento de resíduos de saúde próprio para a microrregião. Por quê? Porque esses sistemas são muito caros, né? Um incinerador, um autoclave. E, além disso, ele requer pessoal altamente capacitado, licenças ambientais. Então, precisaria para valer a pena ser economicamente viável, teria que ter uma quantidade de resíduos muito maior. Então, optou-se em todos os cenários que essa tipologia de resíduos vai continuar sendo coletado, tratado e disposto por empresa terceirizada. Bom, para o cenário 1, a gente tem uma previsão de custos. Isso também é uma obrigatoriedade da lei federal, né? Então, ela fala, vocês criam 3 cenários, apresentem a projeção financeira. Então, o cenário 1 não muda muito em termos de custos do que está sendo realizado hoje. O custo que vai ser acrescido é o custo da coleta seletiva mais efetiva mesmo, né? Então, a gente percebe que mais ou menos 1 milhão e poucos, 1.100.000 e poucos por mês, né, o que totaliza no primeiro ano 11.943.000. A gente quis, embora essa tabela não esteja muito clara de leitura, a gente quis mostrar aí a previsão dos 20 anos, porque é o prazo que o plano precisa ser abordado, né? Os períodos que têm um valor acrescido maior é o período onde está implantado o transbordo, na aquisição de equipamentos de pontos de entrega voluntária, que também está previsto nesse cenário, né? E os caminhões para coleta seletiva. Bom, agora a gente está falando um pouquinho do cenário 2. Nesse cenário, os municípios consorciados também contarão com uma coleta seletiva mais efetiva, né? Um ponto de entrega voluntária, né, que são aqueles PEVs, e, além disso, um sistema de triagem para esses materiais, incluindo sempre catadores e outras pessoas organizadas em cooperativas. Nesse caso, tanto os rejeitos da triagem como os resíduos da coleta convencional seriam encaminhados para um aterro próprio da região. Então, aí o que difere dos demais? Nós teríamos um aterro específico para cá. Por quê? Né? Porque a gente também não fica na dependência, né? Os municípios, a gente está falando de um horizonte de 20 anos, né? Não ficaria na dependência de dispor os resíduos em local externo, né? E aí também teria uma redução de custo de transporte, né? Porque, conforme eu mostrei naquela imagem lá no começo da apresentação, a gente tem um custo elevado hoje para levar os resíduos. Então, se o aterro sanitário estiver numa localidade mais próxima, haverá uma redução. Assim como o plano também determina que seja selecionada uma área, né, determinada uma área. A área que o local, né, nós escolhemos de maneira macro o município de Cosmópolis, por ser estrategicamente
mais adequado, né? O que acontece é o seguinte: todos os municípios aqui da região, consorciados ao Consabe, eles contam com áreas disponíveis, né? Não pode implantar um aterro sanitário muito próximo da área urbana, né? São empreendimentos que necessitam áreas adequadas, né? Então, precisa ser selecionada uma área com bastante critério. Eu vou até falar disso um pouquinho mais lá na frente. Para o cenário 2, nós também criamos algumas premissas, né? Continuação da taxa de crescimento de 1,5 ao ano, o encaminhamento dos resíduos para o aterro particular de Paulínia até o 5º ano. Por quê? Porque a gente precisa de um prazo para a escolha da área, né, conforme eu estava falando anteriormente. Essa área precisa ser uma área adequada e precisa ser licenciada pela CETESB. Né? Esse licenciamento, ele requer estudos, né, ambientais, às vezes um RAP, né, que chama Relatório Ambiental Preliminar, às vezes EIA-RIMA. Então, demora até sair a licença, né? Então, a gente previu esse prazo aí de 5 anos para que a gente tenha todos os estudos e todas as licenças necessárias para a gente ter um empreendimento específico aqui para os municípios. Enquanto não implantasse o aterro sanitário, também está previsto um sistema de transbordo para diminuir durante esses 5 anos o custo com transporte. O sistema de transbordo, como ele é mais simplificado, o licenciamento dele é mais rápido, né? Ele requer algumas medidas protecionistas, mas não tanto quanto a do aterro sanitário, né? Então, ele é mais simples de ser implantado. Nesse cenário 2, a gente propõe também uma efetivação da coleta seletiva em todos os municípios consorciados e, conforme eu já falei, a continuidade da terceirização dos resíduos de serviços de saúde. Para o cenário 2, a gente tem no início da previsão uma quantidade muito parecida com valores a serem gastos parecidos com o cenário anterior. Os valores são elevados quando a gente está falando aí da implantação. Quando implanta o aterro sanitário, se a gente for observar ali no ano 6º, né, tem algumas elevações, mas assim, a gente também, essa diluição de implantação ao longo do tempo, também a gente não faz com que os municípios não tenham um gasto muito grande de uma única maneira, né? Ele vai sendo diluído ao longo do tempo, né, da previsão de 20 anos. Outra questão também que é importante falar em relação ao cenário 2 é a parte do aterro sanitário, né? O aterro, ele precisa ter todo um sistema de impermeabilização de base, de camada, coleta de chorume, de gás. Então, isso são custos elevados aí, tanto para a implantação como para a operação. Bom, aqui a gente está mostrando o cenário 3. O cenário 3, ele é o otimista, o mais completo, mas ele foi criado também considerando a realidade dos municípios, tá? Porque não adianta também a gente propor alternativas que depois a gente não consiga viabilizar do ponto de vista financeiro. E tem locais, não é o caso da região, tem locais que têm dificuldade de implantar, inclusive as tecnologias, aterro sanitário, porque tem áreas de proteção ambiental, né? E então, cada realidade da região e dos municípios, elas precisam ser observadas na hora de criar esses cenários. Então, o cenário 3, ele é parecido também, ele está só evoluindo, né? Ele continua a coleta seletiva, os pontos de entrega voluntária, o setor de triagem para separar esses materiais, o que é passível de reciclagem seria encaminhado para recicladoras, os rejeitos, né, seriam encaminhados para um aterro sanitário próprio, aqui da região também, implantado no município de Cosmópolis. O que difere esse cenário? Esse cenário, além do aterro sanitário, a gente está propondo um sistema de tratamento. O que nós estamos propondo? Um tratamento mecânico-biológico. Aqui, nesse momento da definição, da criação desses cenários, nós não escolhemos uma tecnologia. Vai ser essa tecnologia vindo de tal país. Não. É uma proposta macro, né? Existem diversos tipos de tecnologia dentro dessa realidade. Então, o que é o tratamento mecânico-biológico? Ele, normalmente, né, são esteiras de triagem
Então, essas esteiras têm catadores que eles retiram manualmente alguns materiais. O que sobrou desse material, ele passa por peneiras, e aí com o intuito de quê? Com o intuito de pegar só a matéria orgânica para fazer a compostagem, né? Então, nesse cenário, a gente vai dispor no aterro sanitário nosso, né, que seria aqui da região, apenas os rejeitos, tanto os rejeitos da coleta seletiva, como do sistema de tratamento mecânico biológico, né? Mas é bom frisar que existem várias tecnologias, e agora, com a política nacional, tem muita coisa aparecendo, né? Então, uma das metas que nós estamos propondo para o plano é que logo a curto prazo seja feito um estudo para a gente verificar qual que é a melhor tecnologia assim, específica para aqui, para os nossos municípios consorciados, né? Com a quantidade que nós temos de resíduos e a qualidade, não adianta propor uma tecnologia, por exemplo, uma incineração, né? Então, incineração, além do custo, ela é custo altíssimo, dificuldade de operação, requer sistemas de controle muito apurados, né? Então, é um custo que é um tipo de tecnologia que não se adequa à nossa realidade. Então, já foi descartada. Outras tecnologias também que existem, pirólise e tal, também foram descartadas, né? Então, a ideia é fazer essa separação, utilizar a parte orgânica para uma compostagem, né? E a parte sempre separando os recicláveis, sempre com uma forte coleta seletiva, né? Quanto melhor a coleta seletiva, vai ser melhor a qualidade do composto, né? E a proposta é o seguinte: enquanto o composto não tiver uma qualidade adequada para colocar na agricultura, e isso a gente tem de sobra aqui na região, né, muitas áreas agrícolas, esse material pode continuar sendo encaminhado para o aterro sanitário, só que com a característica do quê? Ele vai estar com menos chorume, menos gás, ele vai estar com uma carga orgânica muito melhor, né, e, consequentemente, ele vai estar poluindo menos e aumentando ainda a vida útil do aterro, né? Então, a princípio, a proposta foi essa para a tecnologia, tá? Em relação às premissas, elas são muito parecidas com a dos demais cenários, em termos de taxa de crescimento, implantação também do aterro sanitário no 6º ano, com os mesmos motivos que eu já expliquei. A implantação, o que difere aqui, a gente está propondo nesse cenário a implantação do tratamento mecânico biológico a partir do 11º ano, também com o intuito de reduzir custos ao longo do tempo. E é importante falar que são cenários, né? O plano vai ser revisado com uma periodicidade de 2 em 2 anos. Então, conforme os estudos forem avançando, conforme a gente for aplicando tudo isso, todos os sistemas, programas que está sendo proposto no plano, isso tudo pode mudar. De repente, a gente pode ver que a gente pode implantar a tecnologia antes, né? Então, mas assim, são cenários até para que os municípios, né, e o Consab tenha essa previsão. O que a gente está pretendendo, tá? Mas não significa que isso é estanque, vai ter que ser assim durante os 20 anos. Não. Por isso que ele tem essa revisão aí que é proposta. E a situação dos resíduos, ela é tão dinâmica quanto as cidades, né? As cidades vão mudando, a qualidade, a quantidade dos resíduos também. Aqui continua a coleta seletiva de maneira efetiva também em todos os municípios, e a delegação, continuidade dos serviços dos resíduos de saúde sendo coletados e tratados por empresa terceirizada. Bom, no cenário 3, a previsão de investimentos que foi colocada também no início dos contratos é muito parecida com os cenários anteriores. Sempre assim, a gente, por exemplo, no momento que implantar o aterro sanitário, né, a gente diminui custo com transporte. Então, um vai contrabalanceando com o outro. Nos momentos que a gente vai implantando a tecnologia, o aterro sanitário, a gente tem um pouco maior de custos aí. Então, mas não está... E fazendo da forma como foi feita, né, a implantação dos sistemas ao longo de um período, esse custo foi sendo diluído, né, de maneira que não há muita... Tem alguns anos que tem uns custos um pouco maiores, mas o que a gente percebe é que está dentro da nossa realidade, o cenário 3. Né? Então, do ponto de vista de sustentabilidade, maximização de reuso, reutilização... conforme preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o cenário 3 é o melhor. Bom, aí,
traçando os cenários, a gente passa a falar das metas, né, dos programas e ações. E antes disso, a gente tem as diretrizes comuns a cada uma das tipologias dos resíduos. E, se vocês forem olhar o plano, existem diversas diretrizes, né? Aqui a gente colocou algumas mais importantes, e essa primeira a gente não pode deixar de falar como diretriz número 1 do plano, que na gestão e gerenciamento integrado dos resíduos sólidos dos municípios consorciados ao CONSAB, deve ser observada a ordem de prioridade de não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final ambientalmente adequada. Então, a gente sempre vai frisando, vocês vão ficar cansados de falar isso, mas é que é o ponto crucial aí da lei. A gente não pode esquecer disso. Não podemos continuar na situação que estamos hoje, né? Em relação aos resíduos domiciliares, aí tem várias diretrizes, a gente citou aqui as mais importantes, que seria a melhoria da coleta domiciliares nas áreas rurais, a implementação de taxa de cobrança, isso é imprescindível, conforme eu já falei anteriormente, a priorização da coleta seletiva em todos os municípios, né? E a implementação de novos sistemas de tratamento, conforme previsto no cenário 3, que foi o escolhido. Para os resíduos domiciliares secos, a proposta é a implantação efetiva da coleta seletiva do tipo porta a porta, implantação de PEV, e tudo isso sempre com muitos programas para conscientização das pessoas. A gente não está citando muito aqui, mas o plano tem diversas propostas de programas, e que, inclusive, tem uma tela mais na frente que a gente vai apontar os principais. E para os resíduos domiciliares secos também, a importância aqui da diretriz número 2, da inclusão e fortalecimento da organização de catadores em forma de cooperativa ou de outras formas de associação, né, de modo a integrar essas pessoas dentro do sistema de gestão. Os resíduos sólidos de limpeza urbana, a ideia é fazer sistemas de gestão para cada tipologia de resíduos, lembrando sempre daqueles resíduos verdes, né? Se a gente implantar o sistema de tratamento mecânico biológico, eles vão contribuir muito ainda para a melhoria da qualidade do composto. Em relação aos resíduos da construção civil, as diretrizes seriam o combate de pontos irregulares, né, que ainda a gente percebe em todos os municípios consorciados, a intensificação dos processos de recuperação dos resíduos da construção civil, podendo, inclusive, ampliar essa questão do equipamento de britagem, né? E incremento de atividades de reutilização e reciclagem nos empreendimentos municipais e outros empreendimentos aqui da região. Se a gente tiver mais material britado, a gente pode até estar oferecendo isso aí para outros empreendimentos da região. Em relação aos resíduos de saúde, a ideia é fortalecer a gestão dos resíduos de saúde de modo a diminuir a geração dos patogênicos, né? Então, quanto melhor for a segregação dentro dos próprios estabelecimentos, né? Não misturar, por exemplo, um plástico com um resíduo contaminado, a gente vai reduzindo essas quantidades. A outra questão importante também é a instituição do sistema de cobrança desses serviços. Para os resíduos englobados como logística reversa, a ideia é fazer a elevação, né, desses resíduos através de programas, né, de modo a encaminhar cada vez mais esses resíduos para os seus geradores, né, que estão gerando materiais aí poluentes. Quanto aos resíduos industriais, é ter o conhecimento, né, desses resíduos para evitar que eles sejam descartados de maneira irregular, e para que os municípios possam conhecer, né, de suas indústrias, o que é gerado aí. Bom, em relação aos programas, eu vou citar, como eu falei, no plano tem muitos programas, mas a gente vai citar aqui programa de melhoria de gestão, programa de implantação de coleta seletiva, com inclusão social, programa de ações em situações de emergência, programa de informação ao público sobre limpeza urbana e implantação do plano, programa de educação ambiental para reciclagem, programa de estabelecimentos de programas setoriais para os resíduos passíveis de logística reversas, programas de implantação do sistema de tratamento mecânico biológico, programa de melhoria de gestão de serviços e programa de minimização de resíduos da construção civil nos locais chamados viciados. Existem diversos outros programas que estão citados no plano. A gente apontou aqui os mais importantes.
Bom, com a apresentação das audiências públicas, né, que hoje é a final, a última dos municípios consorciados, a gente tem aqui os próximos passos, né? Quais sejam? Receber a contribuição, né, por parte dos municípios consorciados, por parte da população, da sociedade civil, elaborar um relatório final com essas contribuições. A partir da elaboração do relatório final, será elaborado um projeto de lei para cada um dos municípios consorciados. Esses projetos de lei deverão ser aprovados na Câmara dos Vereadores, e, a partir de então, a gente começa a implantar os programas previstos no plano. Tá? Sempre dentro da condição da lei, né, que eu vou citar essas duas. A questão da revisão periódica, por conta da questão dinâmica dos resíduos, e sempre com a população sempre informada e participando. Então, por fim, a gente termina hoje, né, depois de uma semana aí de audiências públicas, a gente termina com essa frase que, em relação à sustentabilidade, que é satisfazer as necessidades humanas presentes, sem comprometer a possibilidade de gerações futuras também satisfazerem as suas necessidades, né? Então, em relação à geração de resíduos, né, em relação à sustentabilidade, é um desafio para todos nós, e a gente precisa de mudança de valores e atitudes. Tá? Eu agradeço a atenção de vocês, eu passo a palavra para o Dimas. Obrigado, Silene. Eu gostaria de passar a palavra agora ao presidente desta casa, o Nilton de Praga. Boa tarde a todos. Gostaria aqui de, primeiramente, cumprimentar ao Dimas, coordenador do CONSAB e coordenador dessa audiência. Eu que estive presente lá em Cosmópolis, na primeira exposição que foi feita, e para a gente conhecer um pouco sobre o que estava sendo proposto para que pudesse estar sendo encaminhado aqui para as câmaras municipais. Também gostaria de agradecer aqui a presença dos companheiros aqui da casa, o vereador Zezinho, o vereador Ito, o vereador Durvalino. Gostaria também de agradecer a presença dos diretores da Prefeitura, o Bolela, o Ademir, o Bordini. Em nome deles, cumprimentar aí o funcionário da Prefeitura, a imprensa, em nome aqui do Dimas e da diretora técnica Bianca, cumprimentar todos aí os funcionários do CONSAB, cumprimentar aqui a Bruna, que é a chefe do meio ambiente, que dedica, que é a gestora aqui do nosso município, e cumprimentar também a população participando, e a Silene, por essa brilhante apresentação. Eu acho que é importante todos nós conhecer, inclusive eu estava na parte da manhã, o Demir estava lá em Limeira, numa apresentação do Tribunal de Contas, e um dos itens que vai ser avaliado o desenvolvimento dos municípios a partir do ano que vem é a parte do saneamento básico. Vai ver como está sendo investido os nossos recursos, os recursos do cidadão, a serviço da população. Não só investimento, mas qual é a eficiência desse investimento. Então, tem vários itens que vai ser abordado a partir do ano que vem. E o grande papel nosso aqui da casa, da Câmara Municipal, dos vereadores e da população, é cobrar esse investimento, que ele seja investido de maneira adequada, principalmente atendendo a necessidade e a melhoria da qualidade de vida da população. Então, Dimas, eu, em nome aqui da Câmara, agradeço aí ao CONSAB pela disponibilidade. Também já, quando vier o projeto de lei que foi encaminhado, para resumir, talvez seja necessário um dia vocês virem aqui para estar conversando com todos os vereadores, né? Na verdade, foi todos convidados, foi todos encaminhado o material que foi destinado a essa casa, mas se houver necessidade, estarei entrando em contato para que você possa estar vindo aqui expondo também esse trabalho para os vereadores, né? Então, todos foram convidados, foi divulgado no site da Câmara, foi falado aqui na casa também. Hoje está se resumindo esse trabalho do CONSAB aqui na nossa cidade, e a gente é contente de ser a cidade que vai encerrar essas apresentações, e que nós possamos também, como vereador, eu como gestor ambiental também, que eu sou biólogo, especialista na área de gestão ambiental, que a gente possa dar nossa contribuição também nessa área e nessa parte. Naquele dia que eu tive lá, eu falei que uma das
grandes importâncias que foi citada aqui para a Silene, que é a questão do reuso, da reciclagem, da coleta seletiva. Eu acho que isso tem que ser um dos primeiros itens para a gente implantar nas cidades, nas escolas, nas casas. Então, é uma cultura que a gente tem que mudar. Hoje, muitas vezes a gente fica triste, ou quando a gente está numa rodovia, você está com o carro atrás de outro, o cara para a janela joga uma lata, joga um papel, dá vontade de você acelerar, correr e parar o carro do cara e mandar ele voltar para pegar. E quando você está na própria cidade da gente, a criança da escola chupa uma bala ou pega um papel e joga na rua. Eu acho que é triste para a gente, principalmente a gente que estudou esse tipo, né, na parte do meio ambiente, e a gente sabe que a importância que a educação ela tem que sair da casa da gente, mas que a escola também possa contribuir, cada um de nós também na nossa casa, porque o resíduo ele não é criado no ar, ele é criado lá na nossa residência, nas nossas empresas, no nosso trabalho, e cada um tem que fazer a sua parte. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, a gente está vendo aí a questão da água no nosso estado, não só no nosso, mas nos estados próximos está difícil. E tudo faz parte do meio ambiente. Tive discursando na terça-feira, na reunião do aglomerado de Piracicaba, onde eu sou o terceiro vice-presidente da mesa, e nós tivemos a reunião em Águas de São Pedro. E uma das questões que eu abordei é que no passado o Estado ele investia para que os cidadãos, que os empresários, porque os donos de sítio degradassem os brejos, as vazantes. E hoje, naquela oportunidade, eu falei que tem que ser ao contrário. Hoje o Estado precisa fazer um investimento para que os proprietários, para que os municípios façam o inverso. E a gente foi agraciado também que no próximo dia 11 de novembro, nós vamos ter uma reunião aqui em Conchal, dos 22 municípios que compõem 1.300.000 habitantes, e a grande temática dessa sessão extraordinária vai ser a questão da água e do meio ambiente. E eu pedi que, naquela oportunidade, que convocasse todos os órgãos do Estado, responsável por esse determinado órgão, principalmente na questão da água, que foi muito falado, vai convidar da bacia do Rio Mogi Guaçu e do Rio Piracicaba. Então, a gente espera desse debate também sair propostas que possam também contribuir na área de saneamento também. Então, eu agradeço a todos, e a casa vai estar sempre à disposição do cidadão, do CONSAB e todas as pessoas que precisarem da gente aqui. Obrigado, Nilton, pelas palavras. Nós estamos à disposição, viu? O CONSAB, todo o corpo técnico, através do seu presidente, doutor Antônio, prefeito de Cosmópolis, e também dizer que o prefeito Valdecir, daqui de Conchal, participa ativamente das Assembleias Gerais que ocorrem mensalmente, sempre com os secretários acompanhando o prefeito, e o Valdecir tem mostrado, assim, uma certa confiabilidade entre Prefeitura e CONSAB, sempre trazendo sugestões, pedindo para que a gente desenvolva programas, projetos. E queria, antes de passar a palavra, já fazer um convite, que nós, a partir de semana que vem, nós vamos já estar se organizando um seminário que vai acontecer na cidade de Artur Nogueira, voltada para vereadores, secretários, procuradores jurídicos. Esse seminário vai focalizar a eficiência na arrecadação municipal. Todos os municípios têm essa deficiência. O município que não arrecada bem, ele também não recebe o repasse do governo do Estado bem. O bolo é dividido para 656 municípios, mas quando faz a divisão, é baseado na arrecadação do município. Então, é só acompanhar, quem gosta de acompanhar a tributação, tributos, vocês vão perceber como é que é feito os repasses. O município que não arrecada, cai o índice. E nós vamos fazer esse seminário na cidade de Artur Nogueira. Nós estamos trazendo uma advogada tributarista e vem o promotor público. O promotor público vai falar para todos os vereadores, para todos os prefeitos, o sentido que é a arrecadação, de deixar de arrecadar o imposto.
é improbidade administrativa, tanto do prefeito, e responsabilidade também, como ele falou, na audiência pública em Cosmópolis, a responsabilidade também dos vereadores. Quando cai um projeto aqui, o vereador recusa, o prefeito é só acionar o Ministério Público, o Ministério Público vem aqui, quer saber o que aconteceu, e aí vão tomar as devidas providências. Eu fui vereador 3 mandatos, presidente de Câmara da cidade de Nova Odessa, tenho uma grande admiração por vereadores, pela competência, pela seriedade, é um trabalho árduo, difícil, mas tem que se compreender e ter uma visão de futuro, que não é o prefeito que está querendo, é a lei federal. É lá em Brasília que trouxe isso para a municipalidade. E os recursos estão escassos cada vez mais. Pega o índice de participação que foi divulgado agora essa semana, caiu a arrecadação. Todos os prefeitos estão sentindo na pele a falta de recursos. Então, os vereadores têm que fazer o quê? Ajudar a administração, ajudar a fazer emendas, moções de apoio para presidente, para os deputados que recebem voto aqui, principalmente, que têm poder de voto lá, cobrar uma mudança nesse repasse que é feito para os municípios, tanto federal como também estadual. Cada vez mais o encargo vem vindo para os municípios e a arrecadação está diminuindo. O prefeito tem que socorrer a saúde com recursos, a educação, o funcionamento da máquina administrativa, que é cara, manutenção, conservação de equipamento, e precisa alguém pagar essa conta. Então, está faltando recurso. Então, é nesse sentido que a gente pede a colaboração, a sensibilidade dos vereadores, dos secretários, para ter essa sensibilidade que precisa nesse momento. Nós não estamos aqui trazendo nada fora da realidade, é um projeto que vai precisar ser analisado com carinho, vai ter que ser aprovado, nós vamos oficializar agora, semana que vem, assim que a gente encaminhar para cá, o Ministério Público dizendo que foi encaminhado, vamos oficializar o Tribunal de Contas e aí nós vamos acompanhar, ajudando o que for preciso para tentar aprovar isso o mais rápido possível. Então, eu vou abrir a palavra agora a todos aqueles que querem se manifestar, fiquem à vontade, a gente está aqui pronto para ouvi-los, sugestões, até mesmo crítica, para que a gente possa sair daqui e fechar isso aqui hoje com uma chave de ouro, desses 5 dias que foi um trabalho árduo da nossa equipe, percorrendo as câmaras, ouvindo todos os vereadores, a população, promotoria pública, secretários, procuradores jurídicos. Isso é de suma importância para que a gente feche hoje essa audiência pública. Então, a palavra está aberta. É importante que fale no microfone, né, Dimas? Está sendo gravado, né? Está sendo gravado, fazer parte de todo... Tem um microfone... Chovendo? Puxa vida. Vamos... Não precisou... Quem vai ser o primeiro a... Quem que vai usar a palavra? Tem alguém que vai usar a palavra? Bordini, secretário Bordini. Bordini, eu só precisaria que você viesse aqui, porque está sendo gravado, para que a gente possa... Fique à vontade. Uma boa tarde a todos. Presidente Newton, que recebe o CONSAB na data de hoje, os vereadores aqui presentes, a imprensa, a população, colegas. Eu queria perguntar para a Silene, e antes de mais nada, cumprimentar pela sua apresentação, uma maneira bacana, tá certo? Deu para a gente entender bem todos os pontos, profissional, né? Aquela terceira premissa, que é a melhor possibilidade, ela começa no primeiro ano com 12 milhões e termina no ano 20 com 14,3 aproximadamente. E as outras começam com 11.900 e terminam com 12 e pouco. Essa ficou um pouco mais cara. Eu queria saber por quê. Silene responde. Você tem mais alguma pergunta? Tem mais? Faz todas, assim ela já... Bom, a segunda pergunta que eu queria fazer, eu conheço um pouco de compostagem. Nós tínhamos no município de Araras a coleta, ia para lá, o pessoal
rasgava os saquinhos de lixo para separar o material orgânico do material reciclado. O material reciclado era colocado em diversas baias diferentes, vidro, plástico, papel, etc. E o restante, então, para as peneiras. Só que o saquinho de lixo rasgado ia junto. Ficava tudo picadinho, ia para a compostagem. Nenhum agricultor queria compostagem pelo problema do pedacinho de plástico. Eu queria saber se hoje, porque faz um certo tempo que eu não mexo com isso daí, se hoje a forma de se fazer uma compostagem, os saquinhos, que são aqueles que a gente pega no supermercado e a dona de casa, e a minha esposa também, e eu também, colocamos o lixo dentro e vai num saco principal para a rua, para a coleta. Eram esses dois tópicos que eu queria comentar. Silene com a palavra, respondendo para o secretário do Planejamento, Bordini. Olha que chuva abençoada. Que bom, né? Estamos fechando bem as audiências. Bom, em relação aos custos, o que a gente pode falar? Na verdade, isso é uma previsão, né? Ainda a gente trabalhou com valores de mercado, contudo, inclusive o próprio valor da tecnologia também são valores estimados, né? A partir do momento que a gente vai propor como uma meta a curto prazo, né? Está dentro do plano, um estudo específico para a região, para a gente definir qual que é a tecnologia, né? Mas, assim, o que acontece ao longo desse custo? O cenário 3 é o cenário que é o mais caro mesmo. Por quê? Porque ele está propondo a implantação do tratamento mecânico biológico. Contudo, ele é mais caro, mas ele é o único que está atendendo plenamente a política, né? Então, conforme as tecnologias, por exemplo, ao longo da previsão, for incorporado um caminhão novo, ou então incorporado... É bom falar também que eu acho que eu não falei, nesse cenário está previsto troca de frota, da frota de veículos a cada 5 anos. Né? Então, ainda é uma previsão, mas normalmente é assim que acontece, porque depois de 5 anos, se você não troca... os veículos ficam obsoletos, começa a dar muito custo de manutenção. Então, a cada 5 anos você vê que tem uma elevação do valor por conta da troca de frota. Né? E sempre que, por exemplo, no 11º ano, quando a gente for implantar a tecnologia, também tem um valor maior. Né? Então, infelizmente, não tem milagre. Né? Para fazer o tratamento adequado, tem um custo. Né? E por isso que a gente, de novo, fala da questão da taxa. Né? A taxa vale, inclusive, para que as pessoas se conscientizem. Né? A partir do momento, às vezes a pessoa não paga pelo uso da água, pela taxa, pelo lixo que ela gera, e ela não se conscientiza, ela vai continuar gerando, acha que aquilo é eterno. Né? E os recursos naturais são finitos. Então, não que uma das formas de conscientização é a cobrança também. Né? Por isso que, na política, ele usa esse princípio, é o princípio do poluidor-pagador. Então, quem gera mais, paga mais. Né? Então, é isso. Depois, senhor secretário, se for necessário, a gente pode apresentar com mais detalhe aí essa questão dos custos. Mas, normalmente, assim, quando tem um valor a mais, é porque teve um acréscimo ou de uma frota, de equipamento, ou inclusive da própria tecnologia. Né? E a questão também do licenciamento ambiental, dos estudos, tudo isso está inserido nesses valores. Né? Tudo tem um custo. E em relação à parte da compostagem, hoje em dia, a gente vê que tem muitas tecnologias, né, que melhoram muito a questão do composto. Né? Tem muita tecnologia também que vem com umas propostas meio inovadoras, assim, e a própria CETESB fala, espera aí, né, não vem com essa loucura, tem... Tipo, lixo que vira água, tem umas coisas bem doidas mesmo. Então, mas assim, essa tecnologia, que é a separação, tirar o material reciclável, né, do que é possível de ser reciclável, e fazer a compostagem, é uma coisa antiga. Né? Mas o que mudou para hoje? É que tem peneiras mais efetivas, né? Tem diversos tipos de partes do processo que são mecanizados, né? Justamente por isso, para melhorar a qualidade do composto. Tem peneiras, inclusive, depois da compostagem, para melhorar ainda mais o composto, ele passa por mais uma peneira.
né? Então, tem que tecnologia alemã, tecnologia portuguesa, né? Então, isso vai ser definido. É lógico que quanto mais a tecnologia for mais rebuscada, ela vai ter um custo maior também. Existem também a possibilidade, eu não falei aqui, na tecnologia de aproveitamento de gás, né? Aproveitamento de gás para energia elétrica. Mas tudo isso, conforme vocês forem implantando essas questões adicionais, a tecnologia vai ficando mais complexa e o custo é maior. Mas aí, a própria municipalidade vai ter o retorno financeiro depois. Vamos supor que implante uma tecnologia com a utilização de gás. Aí depois, com o retorno da venda desse gás, ele é uma receita que vai ser incorporada no produto. A própria venda do composto e venda do reciclável também pode servir como uma renda adicional. Só que esses valores não foram incluídos no cenário, né? Porque como depende muito da tecnologia, inclusive o próprio composto, a gente não sabe ainda como que vai ser a qualidade dele, então a gente não colocou essas receitas arrecadatórias ainda. Mas são possibilidades sim. E a gente vai ter isso mais efetivamente a partir do momento que a gente fizer o estudo para a seleção da nossa tecnologia. Deu para responder? A palavra continua aberta, mas... Boa tarde. Silene, me preocupa muito essa questão da coleta reversa, né? A gente vê que tem muita pressão da cadeia produtiva que gera esse tipo de resíduo, né? E que a gente não vê que acontece realmente, efetivamente, uma política de receber de volta esse material, né? Então, no plano... Tem alguma questão especificamente voltada para essa questão da logística reversa? Tem mais alguma? É só isso? Tá ok. Silene respondendo. Bom, de fato, os resíduos englobados como logística reversa ainda é um problemão não só para a região, mas para todo o Brasil, né? A gente depende de acordos setoriais, né? Porque se a empresa que é a fabricante não for obrigada a receber, muitas vezes ela não recebe, né? Então a gente vê no âmbito nacional alguns acordos que estão sendo feitos. Com esses resíduos que a gente já colocou de prioridade, né? A parte dos resíduos de embalagem de agrotóxico, a gente vê que tem bastante, já está tendo bastante adesão, e é uma coisa que já está funcionando bastante. Assim como os pneus também a gente tem alguma notoriedade melhor aí. Mas a gente depende muito de acordos setoriais. Mas, assim, o que a gente propôs no plano, né? A gente não pode também ficar só dependendo dos acordos, né? A gente tem que também propor questões específicas para a microrregião. Então, a ideia, o que foi proposto, são programas para que esses materiais sejam separados, né, que nem lâmpadas, óleos de cozinha. Então, programas de educação ambiental efetivos para que esses resíduos não sejam misturados com os outros, para diminuir a questão da poluição e da contaminação. E aí, são propostas mais genéricas, né, de estimular, né, em termos municipais, que estimule a efetivação de acordos locais, né? Só que, nesse momento, a gente ainda não teve condições, por exemplo, de levantar na região empresas que possam estar recebendo, né? Então, ainda está no sentido de recomendações, né? Como, recomendações de programas ambientais, recomendações de levantamento de empresas, estabelecimento de acordos setoriais, locais, às vezes até com próprios supermercados, né, e com outras empresas grandes, mas ainda as propostas nesse sentido são gerais ainda, né? Mas porque assim, conforme o plano também for sendo revisado e essa dinâmica for melhorando, a gente pode propor ações mais específicas. Mas acho que nesse primeiro momento trabalhar mesmo com conceitos de educação ambiental para não misturar esses resíduos que são perigosos com os resíduos domiciliares e outros resíduos, e também promover aí ações para tentar tanto encontrar empresas locais aqui que possam receber e reutilizar esses materiais, e sempre ficar
acompanhando os acordos setoriais a nível nacional, né, para que a gente possa estar melhorando. Ainda falta muito para a gente caminhar nesse sentido, né? Mas é um começo, já são ações mais simples, mas estão sendo propostas, sim. Tá bom? Palavra, vereador. Cezinho, vereador. Silene Dimas, pessoal presente, foi citada uma taxa que Conchal não paga essa taxa. Eu queria saber se as outras cidades pagam, se é uma taxa única ou se vai de cada município. Tem mais alguma pergunta, Zezinho? Tem sim. Pergunta já tudo. E também sobre se essa taxa pode ser cobrada por nós, pelo município, ou se o Consab tem uma medida tomada por ele para cobrar dos munícipes essa taxa. Sobre os resíduos hospitalares, também, se vai ter uma medida que vai ser tomada pelo município ou se é pelo Consab. Então, a primeira pergunta, dos municípios consorciados, apenas Conchal e Engenheiro Coelho não contam com taxa de cobrança, né? Agora, nos demais municípios, varia. Essa cobrança ela pode estar junto com o IPTU, né? E ela pode ser uma cobrança também por uma taxa ou uma tarifa específica, né? Então, isso depende muito de cada município, né? Então, normalmente a cobrança da taxa, ela é feita assim, levantamento pela classe socioeconômica, tamanho das casas, né? Existem leis específicas para isso. Contudo, como está se tratando de arrecadação, não é atribuição do Consab. Cada município tem que ter a sua própria lei e fazer a arrecadação desses valores, né? Então, não tem a questão do Consab, né, com isso. Acho que eu não sei se eu respondi todas elas. Dos resíduos hospitalares. Então, dos resíduos, o que acontece? Tem que também a cobrança é feita pelo tamanho do estabelecimento. Então, um hospital tem que pagar proporcional, não vai pagar a mesma coisa que uma pequena farmácia, né? Então, o que tem que ser feito? O primeiro passo é o levantamento de quais são esses estabelecimentos. Isso a gente já até tem por conta do contrato de resíduos de saúde. Então, só que assim, tem que ter um levantamento de cada estabelecimento e quanto que esse estabelecimento gera. Aí, a partir daí, tem que ser criada a taxa específica, considerando o tamanho, né? Na verdade, não é o tamanho, a quantidade desse resíduo. Porque cada gerador tem que pagar proporcional à sua geração, né? Então, mas fica muito a cargo do município. Depois o Dimas pode até complementar. O Consab está aí para apoiar, né, no sentido de um apoio para que essas leis sejam efetivadas e para que esses levantamentos sejam feitos de modo a gente conseguir atender, né, ao que preconiza a lei da questão da taxa, e também o município possa arrecadar um pouco e cobrir, né, esses valores gastos. Quanto aos municípios que já têm, a gente inclusive está propondo que sejam revisados, porque os custos que eles arrecadam hoje não cobrem a totalidade do que é gasto, né? Então, precisa ser feito um trabalhinho aí e aprovar essa lei mais específica, né? Então, por isso que, assim, quanto mais gera, mais recebe. Então, para os munícipes, né, para a parte da população mesmo, normalmente a taxa é feita pelo tamanho da residência. É uma forma de fazer uma cobrança não injusta, né? Então, quem tem uma casa maior, num local melhor, ele paga mais. Eu estou falando de forma simplista, mas é mais ou menos assim que funciona. A Bianca, também diretora técnica, usando a palavra. Eu só queria complementar que, conforme a Silene disse, os municípios que possuem essa taxa, somente Olambra tem uma arrecadação satisfatória. Nós já temos um levantamento desses empreendimentos que devem ser cobrados, né, tanto a taxa de resíduo de serviço de saúde, e é exatamente sobre isso que a gente quer falar nessa palestra que o Dimas está organizando. Tá? Posso falar, Ademir? Você vai falar sobre o resíduo? Não, deixa eu falar. Tá. Então, nós temos que ter uma ordem aqui para poder gravar, ficar tudo registrado. O presidente
Newton falando. A questão dos resíduos, assim, principalmente o resíduo hospitalar, que é o que a gente acompanha de perto lá na saúde, hoje nós temos 41 empresas que produzem esse resíduo na cidade, seja ela conta na parte pública, CBCF, hospital, centro de zoonose, de maneira geral, nós temos 41 estabelecimentos em Conchal que gera esse tipo de lixo. Foi citado mais ou menos a mensal, 1.200 quilos por mês. Anterior ao contrato, você vê como que é a importância dos municípios se unir através do CONSAB, que foi a redução. Antes a gente pagava R$8, entre R$8 e R$8,50 para incinerar, por quilo, hein? Hoje, acabei de perguntar para o Dimas aqui, que eu não sabia o valor também, que estava... O custo, para dizer, quando diminuiu o custo, quando se agrupou os municípios. Hoje é R$6,58. Hoje nós temos empresa no nosso município, não vou falar o nome das empresas, mas a gente tem mais de 40. Tem empresa com o alvará de funcionamento que ela paga na prefeitura, a taxa de licença da prefeitura e da vigilância sanitária, não cobre nem 30% do lixo que ela gera. Então, quer dizer que hoje nós estamos pagando para as empresas que geram lixo hospitalar, a prefeitura está pagando para ela instalar na cidade. Você tem uma ideia? Uma clínica veterinária, quando um cachorro morre, quanto pesa um cachorro depois? Você faz multiplicação em 6,58, 30 quilos o cachorro, vê quanto custou para a municipalidade. E a clínica não paga nada. Então, esse é um ponto, tá? Usa o microfone para... A gente até quando foi fazer a troca do contrato, né, a gente trabalhou junto fazendo, a Bruna, o Newton, fazendo esse levantamento, né? Então, tem empresa que, assim, o valor que ela pagaria seria mínimo. Tem gente que gera 3 quilos por mês. Então, 6, 12, R$18 para uma farmácia... E ela estaria pagando o custo dela. Mas tem empresa que gera uma quantidade significativa de lixo. Não sei se a gente tem tido a curiosidade ultimamente de abrir para ver, porque às vezes coloca lá lixo que nem é o lixo que era para estar lá, né? Então a gente acaba tendo que fazer um serviço que não é nem nosso. E colocar nossos funcionários e até a empresa em risco, porque não pode mexer naquele lixo, né? Então é muito complicado. E vira e mexe, morre cachorro nas clínicas aí, e vai lá para o nosso freezer lá da zoonose. E aí a gente tem que congelar o bicho, esperar o caminhãozinho vir, pagar o transporte, pagar a disposição, e esse cachorro simplesmente é incinerado, né? Como se fosse o lixo da farmácia ou do hospital. Nosso maior contribuinte é o hospital, né? Que dá 400 quilos mais ou menos por mês, né? Mas aí a gente também não cobra, até porque o hospital é beneficente, né? Agora, só de brincadeira, eu fiz uma continha básica aqui do quanto seria a taxa de lixo, né? A gente tinha a taxa de cobrança de lixo até 97, na administração do Bento, aí mudou aquele plano do valor do IPTU, e teve uma reação negativa, acabou, para compensar um pouco o aumento do IPTU que teve naquele ano, tirou a taxa do lixo. Então, parou de cobrar. Mas hoje nós temos mais ou menos 10 mil, um pelo outro, né? 10 mil IPTUs. E o nosso custo mensal aí da coleta é 80 mil. 80 vezes 2 vai dar 1 milhão. 1 milhão dividido por 10 mil daria R$100 por ano para cada unidade. Um pelo outro, sem fazer a diferenciação de quem é do centro, de quem é do Esperança, enfim. Um pelo outro seria R$100. Divide por 12 aí, dá R$8 por mês para a coleta do lixo. Então não é um negócio assim para a pessoa um absurdo, mas R$1 milhão para a prefeitura é absurdamente importante ter esse recurso, né? Aí você pega mais 6 mil, 8 mil da coleta do lixo hospitalar, então você faz mais 70, 80 mil, então é 1 milhão e 100 por ano que nós estamos tirando da educação, da saúde. Não que quer dizer, na verdade isso é saúde, porque a gente está ajudando a população a manter o meio ambiente urbano saudável, né? Mas a gente está tirando R$1 milhão e 100 mil, que a gente podia estar fazendo outras coisas, e está custeando esse serviço, né? Então,
E aí a gente vê realmente que a nossa população não se incomoda de pegar o sofazão velho dela e colocar dentro da caçamba de reciclagem. Então aí nós temos uma pilha de sofá que é interminável, né? Então é complicado, porque a pessoa não tem a dimensão de quanto é que custa tratar isso, de quanto é que é trabalhoso, né? E saber que a nossa caçamba de entulho custa R$20. E tem gente que ainda não paga. Está lá para executar em dívida ativa, porque o cidadão não paga R$20, não paga nem o óleo diesel. A gente fez a conta outro dia de quanto a caçamba saiu, de quanto foi o trabalho, não paga o óleo diesel do caminhão. Então isso é muito complicado. O valor deixado de arrecadar bate razoavelmente 1.100.000 por ano. Que deixa de arrecadar. Então isso é muito preocupante. E as pessoas acham que a gente tem que fazer, que é obrigação fazer. A gente ninguém está se escusando de cumprir com a obrigação do poder público, de manter o serviço público, né? Mas o poder público vive de arrecadação, de tributo. Se a gente não arrecada, não tem como você devolver isso em contraprestação, né? Então isso é muito sério, e isso com certeza vai refletir aqui na Câmara, na hora que chegar um projeto desse. Vocês vão ver essa plenária aí cheinha de gente tacando ovo em todo mundo, né? Como sempre tem acontecido ultimamente aqui. Mas é uma coisa que tem que ser enfrentada, né? Não dá para a gente levar isso empurrando com a barriga por mais tempo, enfim. A palavra continua aberta. Mais alguém que gostaria de se manifestar? Bordini. É importantíssimas contribuições, viu? Pegando a linha do que foi falado na área da saúde, antes de vir para cá, eu passei pelo Finanças, nós pagamos para a coleta do lixo em torno de 100 a 110 mil reais. E 5% que acho que é para o Consab. 3% para o Consab. Muito bem. A parte da saúde estava em 8. Esse mês foi 11.300. 11.300 reais para a saúde. Quando falo em termos de resíduos de saúde, uma clínica que tem um cachorro, etc., uma farmácia que tem uma área pequena, eu não sei se pela área do metro quadrado é uma maneira justa, ou se teria alguma forma disso daí ser pesado, não sei. Para que... Tá certo, para que seja uma cobrança correta. Quanto à caçamba de entulho, em Araras, uma caçamba de 3 metros cúbicos, R$250. Caçamba de 5 metros cúbicos, R$340. A prefeitura recebe o entulho, mas o camarada paga pro caçambeiro. Tá certo? E a caçamba fica ali, tá certo? Uma semana. Depois de uma semana, vai tendo acréscimo também. Tá certo? Porque se o município fosse colocar a caçamba na cidade inteira, estaria perdido. E nem é função dele. Tá certo? Existe alguém que possa fazer com eficiência, rapidez e tudo. Senão, olha a frota que a prefeitura precisa ter. Foi dito aqui pelo Newton a questão da reciclagem. Eu queria cumprimentar o Newton, os vereadores desta casa, a preocupação que tem, e principalmente na administração pública, o Ademir, que tem acompanhado o pessoal que mexe, trabalha, verificando área para que eles possam estar instalados em barracões. Depois nós vamos ter o Zecoponto, para que a gente possa estar pegando esse material. Enfim, é um trabalho que tem que ser intensificado, mas eu quero aqui cumprimentar tanto o Newton como o nosso colega Ademir. É o que eu tinha. Bom, obrigado aí pela contribuição. E eu queria agradecer a todos os presentes, e principalmente ao Newton, presidente dessa casa, aos vereadores presentes. É de suma importância essa discussão nesse momento, porque o Consab também, através dos prefeitos, é o gestor da iluminação pública a partir de 1º de janeiro de 2015. Nós já estamos num processo bem adiantado. Fizemos uma reunião com a Electro, com a CPFL, com a cooperativa Semirim e a CPFL lá de Jaguariúna, porque pega um pedacinho lá de Olambra, 70 pontos de um bairro Camanducaia.
O Bordini tem acompanhado há mais de um ano esse processo com o Consab. Contratamos um consultor energético aposentado da CPFL, que foi diretor de distribuição, que chama Carlos Augusto, que vem trabalhando ao longo deste ano com o Consab. Nós, os prefeitos, notificaram as concessionárias, passando a responsabilidade para nós. A Assembleia Geral já fez a atualização do Estatuto do Consab. O Consab é o primeiro consórcio do Estado de São Paulo que vai ser o gestor a partir de 1º de janeiro de 2015. Nós fomos citados pelo Tribunal de Contas na capital, num encontro que teve sobre a iluminação pública, sobre o exemplo que é o consorciamento dos prefeitos, dos municípios, enfim, para essa iluminação pública. E é um trabalho que um custo anual de 10 milhões de reais. E a 1º de janeiro, a Electro não, se queimar uma lâmpada, cair o braço, ela não troca mais. Ela não está fazendo mais nada. E nós contratamos, através do Carlos Augusto, tem uma resolução da ANEEL, que a municipalidade e o Consab não podem receber o parque deficitário, numa situação que está hoje. Foi feito um levantamento, através do Bordini, da equipe elétrica. A cidade foi dividida em 4 partes, e foi tirado foto, foi feito um laudo técnico, inclusive foi entregue hoje o laudo técnico, viu, Bordini, para o prefeito Valdeci. Segunda-feira nós estaremos entregando para as concessionárias, notificando, dando um prazo de 15 dias para que ela regularize todo o parque, porque se ela não regularizar, também nós não vamos receber. Isso é uma resolução da ANEEL. Então, nós estamos dando passo, tudo corretamente, juridicamente, com acompanhamento, para não ter problema, para fazer uma transição pacífica, e as prefeituras, através do prefeito, dos secretários, vão ter que também fazer esse arranjo. Aqui é cobrado, mas não cobre também o custo que precisa ser cobrido. Então, tudo isso vem vindo de encontro, é muito custo, muito gasto, e precisa ter arrecadação para cobrir isso, senão a cidade não vai conseguir sobreviver nos próximos anos. Então, eu gostaria só de agradecer mais uma vez a presença de todos. Declaro encerrada essa audiência pública aqui na cidade de Conchal. E estamos à disposição de vocês lá no Consab. Nós estamos lá das 8 às 17 horas, segunda a sexta. Nós temos uma diretoria técnica, que é a Bianca, que é aqui da cidade de Conchal. E temos o Pedro, que trabalha com a gente lá. O Manzi, que foi cedido da municipalidade, lá da cidade de Cosmópolis, trabalha na Secretaria do Meio Ambiente. O prefeito Dr. Antônio disponibilizou ele essa semana. Muito obrigado, viu, Manzi, por acompanhar a gente essa semana nas audiências públicas. E agradecer a Paulinha e a Silene, da Reze Consultoria e Engenharia, que ao longo desse ano trabalhou com todos os gestores, principalmente a Bruna, que trabalharam aí mensalmente com reuniões para que chegasse nesse objetivo aqui. Agora nós temos mais trabalho aí, essa semana aí, né, Bianca? Tem bastante trabalho. Depois tem aí os trabalhos para os vereadores, e a gente vai precisar muito da colaboração dos senhores vereadores. Eu agradeço, uma boa tarde, que Deus abençoe a todos, um bom final de semana e bom retorno. Obrigado, viu, gente?